Olá! Neste módulo trataremos dos aditivos para reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme as disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Sanepar. Você sabe que a lei e o regulamento interno de licitações e contratos admitem a alteração do valor do contrato em razão da ocorrência de eventos imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, e que determinem o desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. Para uma melhor compreensão disso, é interessante primeiro entendermos no que consiste essa tal de equação econômico-financeira do contrato. Para tanto, é possível compreendermos a equação econômico-financeira do contrato como sendo a relação de equivalência formada entre o encargo, custo assumido pelo contratado para executar o contrato, e a remuneração, o preço por ele exigido. De acordo com a lei das estatais, o contrato deve se formar em condição de equilíbrio, ou seja, paridade, equivalência entre encargo, custo e remuneração, preço. E a Constituição Federal assegura a manutenção dessa condição de equilíbrio ao longo de todo o contrato. Ora, se a Constituição assegura a manutenção da condição de equilíbrio, é porque podem ocorrer situações que determinem o desequilíbrio. Tratam-se justamente dos eventos extraordinários, imprevisíveis, se previsíveis e consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior ou fato do príncipe. Um exemplo para que isso fique bem claro. No momento da licitação, quando o contratado apresentou a sua proposta, o encargo, o custo para executar o futuro contrato tinha um determinado valor. Para tanto, ele ofereceu o seu preço compatível, equivalente, portanto, a este encargo. Formou-se a equação econômico-financeira em condição de equilíbrio. Assinado o contrato durante a sua execução, ocorre um evento imprevisível que determina a majoração extraordinária do encargo, do custo. Com isso, teremos então o desequilíbrio. Afinal de contas, o preço inicialmente apresentado não é compatível com essa nova realidade de custos. A pandemia, por exemplo, caracteriza essa situação, na medida em que determina uma majoração expressiva dos valores dos insumos, dos materiais envolvidos na execução do contrato, impondo uma condição de onerosidade excessiva, caso o contratado seja obrigado a executar o contrato pelo preço inicialmente proposto. O direito não admite que uma parte, a contratante, se beneficie da desgraça, da falência do contratado, determinada por esse evento imprevisível. Ao invés disso, é necessário reequilibrar, retomar a condição inicial formada entre os encargos assumidos pelo contratado e a remuneração devida pela contratante. Atente que, de acordo com o regulamento, a criação, alteração ou extinção de tributos e encargos legais também justifica o reequilíbrio do contrato. Estamos aqui tratando do fato do príncipe, o exercício do poder estatal. Só o Estado, genericamente considerado, pode criar, alterar ou extinguir tributos. Só o Estado pode determinar a superveniência de disposições legais. E quando essas alterações promovidas pelo Estado repercutirem sobre a formação do preço,
deve-se assegurar o reequilíbrio. Então, nesse sentido, nós podemos compreender, formada a equação econômico-financeira do contrato, ocorrendo o seu desequilíbrio em razão de eventos extraordinários e imprevisíveis, caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, caracterizando a imposição de uma condição de onerosidade excessiva, será devido o reequilíbrio, mas desde que atendidos os requisitos necessários para tanto. E é exatamente nesse contexto que o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos traz disposições importantes. Observe, em primeiro lugar, o manual, nos seus artigos 33, 34, assegura o direito ao reequilíbrio, à alteração do valor do contrato, desde que configurada alha econômica extraordinária e extracontratual. Para tanto, nós precisamos, então, observar aquelas disposições que tratam desse assunto. E, nesse sentido, eu destaco o artigo 35. Acompanhe. Caso a contratada solicite reequilíbrio, caberá à contratada apresentar à Sanepar a sua solicitação, devidamente acompanhada e instruída com documentos que comprovem o fato extraordinário, a sua natureza extracontratual e a proporção do desequilíbrio por ele gerado, contendo minimamente a comprovação dos gastos feitos, recibos, contratos, notas fiscais e outros documentos que sejam capazes de demonstrar a condição de onerosidade excessiva decorrente desse fato extraordinário. E caberá ao gestor encaminhar à diretoria o pedido formal para designação de comissão, que deverá efetuar a análise sobre a pertinência da solicitação, emitindo parecer conclusivo. No âmbito da Sanepar, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos devem ser objeto de análise e conclusão por uma comissão designada para tanto. Sendo assim, quando a contratada apresentar o seu pedido de reequilíbrio, o gestor do contrato solicitará então à diretoria responsável a designação desta comissão. E o manual assegura ser vedada a participação do gestor e ou dos fiscais que atuam no contrato nesta comissão, a fim de garantir a necessária segregação de funções, a fim de evitar qualquer conflito de interesse. Cabe também destacar que a comissão de análise deverá ser designada especificamente para o procedimento, não se admitindo, sendo, portanto, vedada a designação de uma comissão permanente. E em termos operacionais, o pedido de designação de comissão feito pelo gestor para a diretoria responsável deverá ser instruído com um relatório circunstanciado, narrando os eventos e intercorrências do contrato que deram ensejo à apresentação do pedido de reequilíbrio por parte da contratada. Este parecer, este relatório circunstanciado deve, portanto, compreender as condições que envolvem o pedido de reequilíbrio. E o processo resultante da análise de reequilíbrio contratual deve ser encaminhado para deliberação,
conforme as alçadas, conforme os limites de competências vigentes. Ou seja, a comissão designada realiza sua análise e conclui taxativamente pelo cabimento ou não do reequilíbrio, encaminhando todas as informações que corroboram a sua conclusão para uma análise e decisão pela diretoria competente, conforme os limites de competência estabelecidos e vigentes naquele momento. O gestor do contrato, de posse do processo aprovado, é que deverá, então, formalizar o aditivo por meio do GESCOM. Para tanto, o artigo 38 do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Sanepar traz as seguintes orientações. Observe. Cumpre observar os seguintes requisitos para a formação e instrução do processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Primeira condição, processo administrativo de análise, contendo a resolução, constituindo a comissão de análise e o relatório técnico da comissão, o qual deve conter, no mínimo, dados do objeto contratado, pleito da contratada. Com base nessas observações, com base nessas disposições do regulamento e, em especial, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, nós podemos então compreender, concluir, o gestor do contrato não decide, não avalia, não atua de forma decisiva para a concessão ou não do reequilíbrio. Ao invés disso, ele recebe o pedido formulado pela empresa contratada e elabora um relatório circunstanciado, encaminhando esse relatório à diretoria competente, para que ela determine, então, a designação da comissão de avaliação. E será a atribuição desta comissão, com base em todos os documentos, informações, elementos apresentados, formar uma conclusão taxativa a respeito do cabimento ou não do reequilíbrio. Mas atente, a decisão por deferir, autorizar ou não o reequilíbrio, compete à diretoria, de acordo com os limites de competências vigentes naquele momento. Tomada essa decisão pela diretoria competente, formando-se ela no sentido de autorizar o reequilíbrio, aí sim caberá ao gestor providenciar no GESCOM este aditamento. E por fim, é preciso destacar, o reequilíbrio é um direito que assiste tanto a contratada quanto a Sanepar, a contratante. Logo, se o evento extraordinário, imprevisível, decorrente de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, determinar um desequilíbrio da equação econômico-financeira que prejudique a Sanepar, caberá ao gestor do contrato a adoção dos meios pertinentes para a promoção do reequilíbrio, reduzindo o valor do contrato. Esta condição precisa adotar os mesmos procedimentos a fim de garantir um reequilíbrio a menor e, nesse sentido, resguardar os interesses da Sanepar.